Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa O Final de uma Grande Ideia. Estamos aqui para passar para vocês exemplos de pessoas que tiveram ideias, executaram e estão fazendo dinheiro realmente com sua ideia, através da sua iniciativa, colocando em prática. E o intuito do nosso programa é ajudar você, incentivar você que tem uma ideia a tirar essa ideia da cabeça, colocar no papel e executar. E conseguir ter resultados a partir daquilo que você consegue fazer, que você pode empreender, pode montar e pode transformar vidas. Hoje nós estamos com um convidado ilustre, mais um dos nossos amigos, o Jefferson, que vai participar do nosso bate-papo, do nosso programa hoje, trazendo o modelo do seu sucesso para te ajudar, para te levar a outro nível e mostrar que você também pode, a partir de uma ideia, colocada em prática, ter resultados. Vamos lá? Seja bem-vindo, Jefferson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Beleza? Obrigado. Bom dia. Jefferson, obrigado por estar participando, obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do programa O Final de uma Grande Ideia. Seja bem-vindo. E eu gostaria que você começasse se apresentando. Aonde você está, o que você começou, mas primeiro o seu nome e a cidade de onde você está falando com a gente. Bom dia, André. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar participando, tendo a oportunidade de não só trazer a nossa ideia aí para ajudar outras pessoas a empreenderem, mas também de ter a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco mais do nosso negócio, né? Hoje ele é tudo focado no marketing digital. Eu falo aqui de Blumenau, Santa Catarina. Meu nome é Jefferson Roberto Salagaia, eu sou casado com a Gisele, pai do João Pedro e da Amanda Zimmer Salagaia. Boa. Jefferson, o que você fala para o nosso público para incentivar a pessoa que estava lá atrás? Pelo que eu entendi, você teve uma transição de carreira, você empreende no marketing digital, mas antes do marketing digital, como você começou? O que era o Jefferson há um tempo atrás, antes de ter o seu negócio? Bom, tudo inicia, André, quando a gente começa a ficar insatisfeito com o trabalho que a gente está fazendo. Quando a gente percebe que você está sentado atrás de uma cadeira de escritório e que você não está transformando vidas, né? Antes de começar a empreender, eu trabalhava como gestor de projeto. Tinha 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação. E no ano de 2016, eu fui o gestor do projeto que organizou os eventos preparatórios das Olimpíadas do Rio de 2016. Então, eu estava com uma equipe de 20 pessoas em Blumenau e o Comitê Olímpico Internacional fazendo todos aqueles eventos, testes. O Aquece Rio, o evento se chamava Aquece Rio, ele aconteceu de maio de 2015 a maio de 2016. Foram 36 eventos que a gente organizou. Quando eu percebi, nesse momento que eu tinha capacidade de estar liderando uma equipe em Blumenau, mais todo o Comitê Olímpico Internacional, para você ter uma ideia, cada evento que acontecia, desde vôlei, judô, bocha, todos foram feitos 36 eventos testes ao longo de 12 meses com o Comitê Olímpico Internacional para a textura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, quando eu entendi que eu tinha capacidade de participar, de organizar uma equipe aqui em Blumenau e ainda participar de cada equipe, de colaborar com cada equipe do Comitê Olímpico Internacional, eu falei assim, caramba, eu acho que eu tenho muito mais a agregar saindo fora do escritório e transformar vidas, né? É óbvio que quando e você tinha 20 anos de mercado, né? 20 anos de experiência, 20 anos de mercado. Que você estava já... Isso você era funcionário da empresa? Eu era colaborador da empresa. Entendi. Só que tudo começa onde, André? Eu não saí de imediato. Eu fiz todo um planejamento de transição de carreira. De 2016 a 2019, eu planejei toda a minha carreira. Por exemplo, beleza, eu sei que eu tenho que sair daqui e eu entendo que depois que eu deixo de ser um colaborador,
onde eu recebo as tarefas de algum supervisor, de algum diretor acima de mim. Eu entendo que a partir do momento que eu sair do CLT, eu vou ser o diretor, o comercial, o que vai executar a tarefa e o que vai ter que fazer o atendimento para o final com o cliente. E o que acontece aqui? A gente tem que entender que quando você vai empreender, começando no empreendedorismo, você precisa ter a ideia de tudo, como é que tudo funciona, todo o processo, como é que entra um cliente, um projeto dentro de uma empresa, como é que você trata isso comercialmente, como é que você faz o atendimento do cliente, como é que você entrega a solução, como é que você treina esse cliente, como é que você cuida de toda a parte financeira. Então, o que acontece quando você está empreendendo, né? Costumo dizer que a gente começa eu presa e não empresa, né? Porque você começa sozinho e tem que lidar com todas as situações. Antes do que você fazia, que era uma parte pequena de todo o processo, você tem que fazer tudo agora. Você precisa fazer acontecer. Então, entendendo isso, o que eu fiz? Eu fui estudar mercado, eu fui estudar sobre a área comercial, sobre a área financeira, fui me preparar para que solução que eu ia entregar para os meus clientes e, principalmente, fiz um planejamento financeiro. Entendi. O que acontece com a maioria dos empreendedores hoje, André? Eles começam arriscando com a saída da empresa, só que eu fiz todo um planejamento financeiro de 6 meses de salário meu que eu tinha no CLT, eu organizei para ficar tranquilo enquanto eu estava me preparando, buscando novos clientes. Entendi. É difícil começar. Então, primeiro, nesses 3, pelo que eu entendi, você ficou 20 anos na empresa e você falou, eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Perfeito. Bateu uma insatisfação de que eu liderei essas equipes, eu fiz, agora eu preciso fazer alguma coisa para mim, para que eu possa ter resultados com alguma ideia. Você ainda não sabia o que fazer, mas você sabia que teria condições de montar um negócio, de ter alguma ideia. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, você foi estudar, você teve 3 anos para fazer essa mudança e esses estudos. De todos os departamentos que você teria dentro da sua empresa, você imaginou primeiro na sua cabeça. Então, já começou a ter ideia de que eu quero montar um negócio. Então, já começou com a ideia de negócio. Para esse negócio acontecer, você ainda não sabia nem o produto que você ia oferecer, mas você sabia que você já tinha ideia de departamentar essa empresa. Departamento financeiro, departamento administrativo, comercial e assim sucessivamente. Mas nesse primeiro momento, o que você pode fazer sozinho, que na verdade você seria todos os departamentos em você, concentrar em você para depois oferecer a solução para o seu futuro consumidor, correto? E o que você fez para te dar esse estalo? Qual foi o insight que você falou? O que você pode passar para a nossa audiência, para quem está nos assistindo agora, e falar, porque tem muita gente, tem muita ideia, mas o que eu vejo? Se você não executar, se você não se planejar, você não vai, a ideia sem uma execução não é nada. Concorda comigo? Você começou a se planejar, começou a executar, colocou os departamentos, beleza. Mas e o que fez você praticamente montar esse negócio? Depois desses 3 anos. Então, eu penso que assim, eu precisava entregar alguma solução com qualidade e principalmente satisfazendo os clientes, né? No final das contas, quando você abre uma empresa, você atende a necessidade, resolve um problema do cliente, só que você como empreendedor, você precisa entender que você não está mais resolvendo os seus problemas, e sim os problemas do cliente. Então, onde é que foi o estalo para mim, de onde que eu tinha capacidade de fazer? Como eu disse aqui inicialmente, eu era da área de tecnologia da informação e o projeto que eu liderei dentro dos Jogos Olímpicos ali era focado em web design. Então, eu me preparei, estudei muito sobre desenvolvimento de sites para entregar essa solução, certo? E entendia que para poder fazer isso aí, não adiantava sair do nada, assim, sem saber ou arriscar toda uma carreira de quase 20 anos, digamos assim, no CLT, para empreender e voltar. Quando eu decidi que eu ia empreender,
eu já tinha certeza e estava clarificado para mim que eu não tinha mais volta de retornar para o CLT. O que acontece com a maioria das empresas hoje, André? Que as pessoas saem, não sabem o que vão fazer, resolvem investir ou arriscar todo o dinheiro que tem no negócio, que eles não têm ideia, não sabem como resolver os problemas dos clientes. Então, eu me preparei durante 3 anos e meio para quê? Para que eu não voltasse mais atrás, entendeu? Entendi. Então, fui estudar mercado, fui estudar sobre uma solução de negócio, que inicialmente era web design, e depois a gente vai comentar de outros processos que eu implementei dentro da empresa, certo? Mas, com a ideia de que, uma vez com o pé fora do CLT, começando a empreender, eu não voltaria mais atrás, entendeu? Você teria que dar um jeito a todo custo de entrar para o empreendedorismo e resolver tudo que viesse pela frente. Entendi. Então, o planejamento financeiro, você ter essa reserva, te dá a capacidade também de ter um momento, opa, peraí, você equacionou o seu lado financeiro, deixou tudo pronto, para você ter tempo também, capacidade, para desenvolver um negócio que consiga te manter. Você sabe que um negócio, ele tem algumas datas, né, Jefferson? Quando você monta o negócio, depois quando ele começa a dar, se pagar primeiro, até ele começar a dar resultado, não é isso? Correto. Isso aí. O que acontece? Quando as pessoas começam a empreender, elas acreditam, o primeiro resultado que tem da empresa, os primeiros retornos financeiros que a empresa te dá, normalmente eles não são para você, é para você reinvestir na empresa. E por que esse planejamento financeiro? Porque eu sabia que todo o dinheiro, recurso financeiro que viria inicialmente, eu teria que usar para reinvestimento na empresa. Entendi. E o que acontece com a maioria das pessoas? Elas fazem a saída da empresa do CLT e investem todo o dinheiro, já imaginando que no primeiro mês eles vão ter o retorno de investimento. Ou seja, o que cair no caixa é meu. E a gente tem que entender que, assim, você precisa de um tempo, como você muito bem colocou aqui, para a empresa dar o retorno para você, para que você possa receber o dinheiro, um salário da empresa, digamos assim. Então, esse planejamento financeiro de 6 meses foi para quê? Para que 6 meses eu não precisasse usar nenhum recurso financeiro da empresa. Ou seja, todo o retorno inicial financeiro foi reinvestido na empresa para quê? Para não ter mais volta no CLT, entendeu? Entendi. E que legal você compartilhar conosco essa experiência, porque muitas vezes as pessoas estão falando, você tem que fazer, você tem condições de fazer, todo mundo, quem está nos assistindo, você escuta muito disso. Você tem condições, você pode fazer, realmente nós podemos tudo. Só que com planejamento, com certeza, você tem mais chances de dar certo. Agora fala para mim, pelo que eu entendi, você também fez isso lá atrás, mas você não ficou só nisso. Você fez isso, teve o primeiro momento de empreendedorismo e tal, mas você vem mudando ao longo do tempo, ou não? Ou você sempre manteve aquele produto que você idealizou lá atrás, aquele serviço de web design que você ia prestar desde o início, ou você foi moldando? Porque o que eu vejo aí no mercado, com a gente conversa, você monta um negócio com uma ideia, mas essa ideia ela é aprimorada ao longo do tempo, ou eu estou errado? Não, você está muito certo em relação a isso aí. O que você deve entender se você vai começar a empreender hoje? Comece a empreender no que você já conhece. Como eu era gerente de projetos de uma empresa de marketing digital, o que eu fiz? Eu fui buscar uma solução onde eu ia empreender o mais rápido possível para ter um retorno financeiro rápido. O que eu posso falar para você que está aqui, por exemplo? Muita gente trabalha hoje na área financeira da empresa. Está lá trabalhando, conhece toda a estrutura de como funciona contas a pagar, contas a receber, a parte de fiscal da empresa. Como é que eu posso começar a empreender, André? Você pode começar fazendo consultoria para pequenos negócios. Os pequenos negócios hoje, os pequenos empreendedores que começam, eles não têm nem noção de toda essa parte financeira, entendeu? Então, se eu estou dentro de uma empresa, trabalho na área financeira, eu posso vender as minhas horas como consultoria para ajudar pequenos negócios. E foi o que eu fiz. Eu peguei um problema de mercado que é o seguinte: o pequeno empreendedor, quando ele entra,
o negócio local, muitas vezes ele tem um negócio dele lá no físico, no bairro. O que eu fiz? Vamos transformar e vamos fazer o braço digital do seu negócio. Então, eu fui aprender sobre desenvolvimento de site, consultoria de loja virtual, certo? E nesse primeiro momento, no primeiro ano de empresa, eu só trabalhei focado nessa situação, nesse momento. Teve pessoas que me falaram assim, Jefferson, mas você vai desenvolver site? Site é uma coisa que ninguém quer mais hoje. Eu sabia que que era tinha um tempo contado, digamos assim. Não que eu não faça isso hoje, mas ela é um dos negócios que eu tenho dentro da minha empresa hoje. Mas, o que aconteceu? Depois eu passei a consultoria de loja virtual, depois eu fui estudar sobre marketing digital para posicionar os pequenos negócios nas redes sociais. Depois eu fui estudar um pouco sobre gestão de tráfego pago para poder escalar os negócios digitais. E no meio do caminho, eu descobri meu propósito, que é escrever livros. Hoje, além de eu ter minha agência de marketing digital, que é focada na desenvolvimento de sites, web design, consultoria de loja virtual, gestão de redes sociais, gestão de tráfego, eu ainda tenho hoje um movimento que se chama Movimento Ativando Escritores, no qual a gente ativa pessoas a se tornarem escritoras de suas próprias histórias. Ou seja, quando você é empreendedor, você precisa entender que você é uma parabólica de problemas. Se você vai entrar com empreendedorismo, você tem que entender que você vai ter que resolver o problema de mercado, o problema do teu cliente. Se você entra com a missão de que você vai começar com um negócio e vai ficar com um aliado eterno, você vai, nos primeiros 5 anos, a tendência é que você comece bem, estabiliza, e se você não se modelar e buscar novas soluções de mercado, a tendência é cair. Entendi. Então, você não pode, desculpa te cortar, na minha visão, entendendo o que você está falando, de falar para a nossa audiência, que você pode começar com uma ideia e ao longo do período, ao longo do caminho, do seu dia a dia, você vai inovando. E até para quem está pretendendo montar um negócio físico, vou dar um exemplo, quem quer vender pipoca. Você pode vender a pipoca, mas você sempre vai ver um pipoqueiro, ele tem a pipoca doce, a pipoca salgada, ele já coloca algumas balas, vai colocando alguns doces e vai colocando uma bexiga. Então, da mesma forma, quando você monta um negócio, você começa com o principal e vai colocando os acessórios. E às vezes, quando você monta um principal, vou dar um exemplo de novo da pipoca, nada impede do pipoqueiro ele começar a virar um grande vendedor de doces. Monta uma outra do lado, uma banquinha, e vai vender mais doces do que a pipoca. Mas isso tudo é o quê? Atingindo o maior público. Porque quando nós vamos montar, na minha visão, vê se eu estou errado, você montar um negócio, você idealiza a quantidade de pessoas que você pode agregar, e o maior número de vidas que você impacta significa o retorno que você vai ter daquele seu produto. Quanto maior o público, maiores são as suas possibilidades de você ter resultados maiores. Quanto maior... Desculpa, eu entendi você falar de resolver problemas. O empreendedor é você resolver problemas de pessoas. Vou dar um exemplo, o político. O político é um empreendedor também, porque ele resolve os problemas da sociedade, vai decidir as leis, vai decidir as coisas. Então, o presidente da República, ele segue as coisas que estão acontecendo e ele vai determinar o que é melhor aí para o país, a condução do país. Nós, como empreendedores, nós vamos determinar o que nós vamos fazer, o que a empresa vai ter para solucionar um médico. Ele soluciona o problema da doença, de uma situação. O professor resolve o problema da educação. O pipoqueiro resolve o problema de satisfazer a fome das pessoas, a vontade, um doce de uma criança e assim sucessivamente. Então, todos nós estamos resolvendo problemas diariamente. O que nós devemos procurar é como monetizar isso, ou eu estou errado? Muito bem colocado. Né? Aí que está o grande X da questão. Você comentou do pipoqueiro, que ele começa vendendo pipoca salgada e doce, depois ele coloca doce, depois ele vai lá e coloca chocolate, depois ele vende uma revista, sei lá. Ele vai aumentando o mix de produto. E qual é o grande propósito daqui? Quanto maior o teu mix de produtos, quanto mais produtos você ofertar, mais você vai criar a fidelidade do teu cliente.
Porque se você entrega uma pipoca boa, o cliente sempre vai comprar a pipoca, mas nem todo dia o cliente vai querer comprar a pipoca. Se você tiver uma variedade de produtos, outros produtos para ofertar para o seu cliente, o que acontece? Ele fideliza com você e ele vai querer não só fidelizar, mas se você entregar um bom serviço, um bom produto para esse cliente, ele vai indicar o teu negócio para outros amigos, para conhecidos. E aí é que está o grande segredo do empreendedorismo. A gente não pode focar só numa única solução, né? E se você me permitir, André, eu queria só falar um pouquinho de uma palestra que eu assisti do João Kepler, onde ele fala a diferença entre o empresário dos anos 80 e o empreendedor do século XXI. Claro, compartilha com a nossa audiência. Isso é muito importante porque você fala, o João Kepler hoje é um case de sucesso, uma pessoa bem conhecida e que serve de inspiração para muitos empreendedores, né? E para a nossa audiência é muito importante ter essa ideia de que pessoas comuns têm a capacidade de, às vezes, de se inspirar em outras pessoas para seguir o seu caminho. E tem a condição também, não é porque chegou no topo que você não é inspiração, você não é exemplo. Todos nós somos exemplos, seja para um amigo, para um filho, para um conhecido em todo momento. Então, Jefferson, por favor, compartilha conosco. Tá. João Kepler falou numa palestra que assisti aqui em Blumenau, assim, ó, do empresário. O empresário, ele vem e ele te traz a solução, para o cliente. Por exemplo, vou dar uma ideia mais do meu nicho de mercado. Você tem aí um sistema de contabilidade. Ele vai chegar para o cliente e dizer assim, eu tenho a solução de mercado que vai resolver o problema da sua empresa. Aí ele te entrega um sistema de contabilidade que tem 232 telas, mas no final das contas você vai usar 15 ou 20 telas desse sistema e os relatórios que você precisa, na maioria das vezes, não tem. Essa é a visão de um empresário da década de 80. Ele te impõe a solução de mercado. O empreendedor, ele senta na cadeira do cliente e o que ele faz, o empreendedor do século XXI? Ele vai lá e conversa com o cliente, analisa a dor dele e traz uma solução personalizada para o cliente. No caso do sistema de contabilidade, o que acontece? Vou falar com o André, que é um pequeno empreendedor que está começando. A solução do empresário, né, de mercado é muito caro para ele, então eu vou sentar com o André e vou dizer, André, qual que é a tua principal dor hoje no mercado, né, na parte de contabilidade, de gestão? Eu não sei quanto que eu faturo por mês, certo? Você tem um Prolabore? Você sabe quanto que entra de faturamento todos os dias? Ah, não, eu recebo todos os dias R$200. Não. Aqui no interior, por exemplo, acontece muito assim, ó. A pessoa vai na loja, pega a roupa para provar em casa e depois que ela volta e diz o seguinte, eu vou comprar essa camisa e essa calça. Comprei a calça e a camisa, certo? Depois que ela paga, ela diz, eu vou pagar em 3 vezes. O faturamento, digamos que a calça e a camisa custaram R$200 e ela vai pagar em 4 vezes R$50. O faturamento do dia é 200, mas o contas a receber, ela vai receber em 4 parcelas nos próximos 4 meses. E aí é que está o grande vestido da questão. As pessoas contam hoje como faturamento, por exemplo, o que entra no caixa. Isso daí é o contas a receber da empresa. Mas voltando aqui ao negócio do empreendedor, tá, André? O que acontece? Eu vou lá e vou mostrar para você como você vai resolver esse problema através de uma planilha, por exemplo. Que já vai resolver o teu problema, você não tem tempo do dia a dia para entrar no sistema de milhares de cadastros. Uma planilha com 3, 4 dados que você vai inserir todos os dias já resolve o teu problema. O que o João Kepler quis dizer? Que a gente precisa enxergar a dor do cliente enquanto empreendedor e não impor a solução de mercado para o cliente. Entendi. Entendeu? Então essa é a principal diferença. Da mesma forma, quando você... A minha visão do seu negócio hoje, você começou lá atrás, teve a sua ideia, você se preparou para estar onde está, e aí você montou uma solução momentânea, mas já sabendo que aquela solução, eles precisavam, os seus clientes precisavam no momento, mas um momento ou outro, uma hora ou outra, essa solução já não seria necessária para o mercado. O mercado é muito volátil, ele muda bastante diariamente, né?
Hoje nós estamos gravando hoje, mas estamos falando de inteligência artificial. Daqui a pouco esse nosso programa aqui já vai estar em desuso. Já não vai ter mais, a inteligência artificial já vai ter sido ultrapassada. Então, o que nós temos de convicção é que nós temos que nos moldar, nós temos que mudar, nós temos que nos moldar de acordo com a necessidade do cliente, não ao nosso favor. Porque o segredo do empreendedor, na minha visão, né, é que você vai se adaptar às necessidades das pessoas que você está resolvendo aquele problema, não impondo a sua condição. A partir do momento, você pode ter uma empresa que tem a sua cultura, tem a sua característica, lógico, nós nunca podemos perder nossos valores. Isso é fundamental. Valores são imutáveis, você tem que ter honestidade, transparência e entregar realmente aquilo que vai resolver para o cliente, o que é melhor na nossa visão, com a experiência. Só, você tem essa dor, você tem esse problema, nós entregamos essa solução. Só que também é aquilo, não podemos impor, a partir do momento que você tem uma imposição, aí você também acaba tendo a repulsa, né? As pessoas acabam, não, mas isso daí para mim não serve, então você não vai conquistar o cliente. E muitas vezes nós temos que oferecer experiência, uma experiência do seu negócio. Pensar na experiência do seu cliente, tratá-lo não com dinheiro, a visão não é trabalhar pelo dinheiro, você vai ter retorno pela quantidade de problemas que você resolve. E assim sucessivamente, quanto maiores problemas você resolve, quanto problemas mais complexos, mais você vai ser remunerado. Agora, se você monta um negócio já pensando em dinheiro, em captar, em ganhar dinheiro, fazer dinheiro, não. A minha sugestão, e eu vejo pelo seu exemplo, Jefferson, até te agradeço por estar compartilhando conosco a sua experiência que nós estamos passando para o nosso público, é exatamente isso. Você prestar o serviço sem pensar no faturamento. Você tem o seu valor, você tem que colocar o seu valor, mas agregado a esse valor, entregar a solução, prestar esse serviço da melhor maneira possível, até que seja gratuito. Existem serviços gratuitos que você possa fazer, mas que faça com vontade, com amor, com paixão e dentro daquilo que você tem condição de fazer. Um exemplo, seja vender batatinha frita, que tem muitos empreendedores, compram a batata, escolhem, corta, oferece, com higiene, com educação, com qualidade, e tudo isso pensado na experiência do cliente. Você matar a fome hoje das pessoas que estão com fome vindo de um trabalho, isso daí não tem preço, isso daí é inestimável esse tipo de trabalho, é muito interessante. E, Jefferson, o que você fala para nós dessa transição, porque você começou nessa parte de web design e hoje aonde você está? Como você está hoje? Então, André, depois que eu assisti essa palestra do João Kepler, né, eu tenho um movimento chamado Movimento Ativando Escritores. Eu ativo pessoas a se tornarem escritoras das suas próprias histórias e a partir da história eu demonstro para as pessoas que elas têm capacidade de fazer qualquer coisa na vida dela. Por 2 pontos principais. Sabe por que a grande maioria das pessoas não entrega os seus resultados? Porque, primeiro, elas não assumem um compromisso público e, segundo, elas não colocam uma data de entrega. Aí eu te digo o seguinte, André, por que a grande maioria das pessoas dá certo no certo? Porque quando o gerente, o superior dela vem e diz o seguinte, vou colocar eu o meu gerente chegava para mim e dizia assim, Jeff, você tem que entregar esse start aqui no dia 15 de julho e você vai ter 2 pessoas da tua equipe para trabalhar nesse projeto que vai ter que ser entregue dia 15 de julho. O que eu fazia? Eu tinha assumido o compromisso público com o meu gerente e tinha a data de entrega. Qual que era o meu objetivo? Fazer com que os 2 colaboradores que eu tinha, mais eu entregasse o projeto, certo? Isso, na vida do empreendedor, é a mesma coisa. Nos projetos de vida pessoal, também tem que ser dessa forma. Você que teve uma boa ideia, criou a ideia, você tem que colocar uma data para começar, criar um plano de ação e ter uma data para começar e uma data de entrega desse teu projeto.
Entendi. Se você faz então, isso, colocando prazo, eu entendi. Muita gente fala de procrastinação, você vai deixando. E às vezes você tem uma ideia de negócio, você vai deixando, quando você vai ver, você não executou e acabou perdendo a oportunidade. E acaba trabalhando, como já saiu várias pesquisas, que 90% das pessoas trabalham em empregos que estão infelizes. E às vezes a sua felicidade está em executar a sua ideia. Nós estamos chegando ao final, aqui bem próximo do final do nosso programa. Passou tão rápido que é um assunto tão gostoso, tão para trazer para nosso público a vontade de empreender, de ter sucesso a partir da sua ideia. Então eu quero fazer a pergunta que é o nome do nosso programa para você, Jefferson. Para você, qual é o final de uma grande ideia? O final da minha grande ideia, ele baseia-se nessa questão toda de eu ter montado um mix de produtos de serviços que eu entrego hoje, a ponto de que hoje, por exemplo, eu tenho clientes que me procuram para desenhar a capa de um livro e no final da história ele conhece toda a minha trajetória de mercado. Esse livro aqui de 71 eu conto a minha trajetória, a minha transição de carreira. Então eu começo resolvendo a dor da capa de um cliente, depois eu faço a diagramação do livro, depois eu transformo o sonho ou o objetivo dele no livro e depois ele vem e pergunta, Jefferson, eu queria entender como é que funciona a parte de marketing digital. Daí eu ofereço todo o pacote de serviços. Web design, gestão de rede social, gestão de tráfego e estratégia digital para o pequeno negócio. O final da grande ideia que eu gostaria que você entendesse, esteja em qualquer empreendimento que você fizer, é que você entenda que você vai pegar o produto abre carteira, aquele que resolve a primeira dor do seu cliente. E nesse produto abre carteira, que você vai resolver a primeira dor do seu cliente, você vai entregar o seu máximo. Você vai se doar de coração, corpo, alma e espírito para quê? Para que o seu cliente entenda que você vai não só resolver esse problema. Certo? E a partir do momento que você resolve entrega com qualidade, o cliente se sente satisfeito, você começa a criar um relacionamento com o seu cliente, daí assim você começa a abrir a carteira e o mix de produtos e serviços que você tem. Então, se você vai começar a empreender hoje, comece com aquilo que você sabe e vai abrir um leque de oportunidades. A partir do momento que você abriu o leque de oportunidades do seu cliente e você entregou o primeiro serviço, produto ou serviço com qualidade, tenha certeza, esse cliente não só vai ser o teu cliente, como ele vai ser o advogado de marca do seu produto e do seu serviço. Tá bom? E você que está trabalhando no negócio físico, vendendo hambúrguer, por exemplo, você pode fazer uma coisa chamada over delivery. O teu cliente comprou de você um hambúrguer, você vai lá dar um pacotinho com uma batatinha. Isso é over delivery. É você entregar além do que você propôs a fazer. Entendeu? Então, o final da grande ideia que eu quero deixar aqui para você que vai começar hoje um negócio, comece com aquilo que você sabe e vai estudando o mercado, vai criando oportunidades de negócio para que você possa abrir esse leque de opções para os seus clientes e você acaba não tendo só uma oportunidade de um negócio, mas N oportunidades de negócio para você. Então, o que eu posso concluir pelo que você falou é que o final de uma grande ideia é ter sempre novas ideias para você estar sempre surpreendendo o seu cliente. Entregando mais do que o seu cliente espera. Sensacional, Jefferson. Muito obrigado por sua participação. Desejo muito mais sucesso para você. Desejo que Deus abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa audiência. Você que está nos assistindo agora, veja o exemplo do Jefferson. Veja o exemplo dele, porque ele é um dos motivos de estarmos aqui conversando, mas ele é o motivo, mas o principal é você, é te ajudar, é servir de inspiração, para que você também coloque as suas ideias em prática e tenha o resultado através dela. Jefferson, muito obrigado. Eu gostaria de pedir para você deixar o seu contato, o seu Instagram aqui para nós. Hoje nós estamos com a rede social, o Instagram, onde é um ponto de contato com as pessoas que aqui vêm. Por favor, deixe o Instagram para nós aí, para quem quiser te acionar, te seguir, saber mais dos seus trabalhos.
Eu vou deixar o Instagram da minha editora, que é @editora SLG. S de sapo, M de mamãe, G de gato. Entre em contato comigo por lá, que a partir dali você vai ter esse leque de opções de negócios com a gente, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Um abraço para o pessoal de Blumenau, que pode estar nos assistindo agora, de todo o Brasil, do mundo. E contem conosco para servir de inspiração para você também virar um empreendedor de sucesso. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.